Oi gente, eu sou a Ana Lazy, designer de interiores, e o vídeo de hoje é para você que está pensando em reformar sua casa ou apartamento ou comprar uma casa e apartamento que precise de reforma. Esse vídeo é muito importante porque eu estou atendendo muitas pessoas que não sabem desses processos do antes da execução da reforma. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para vocês não perderem nada dos vídeos que virão por aqui. Deixa seu like e o seu comentário também, que é muito importante pra gente, tá bom? Roda a vinheta e vamos pro vídeo. O vídeo de hoje foi inspirado em uma cliente que eu atendi no final do ano passado, tá? E eu tava já pensando, pouco antes ali do Natal, eu já estava pensando em trazer esse vídeo para vocês, de conversar com vocês sobre esse tema. Porque, como é que foi? Essa pessoa me procurou para poder fazer um orçamento de projeto e ela comprou uma casa e tudo mais. Quando foi chamar o empreiteiro lá para fazer a reforma, ele falou, olha, do jeito que a casa está aqui, para vocês terem uma noção, a casa tem 2 quartos e ela queria que a casa tivesse 4 quartos e precisariam de muitas mudanças. Tinha um quarto lá desses 2 que o quarto entrava pela cozinha, a janela era para a cozinha também. Então, assim, tinham muitos pontos de intervenção nessa casa. E ele falou assim, olha, do jeito que essa casa daqui, você vai precisar de um projeto, não tem como a gente executar sem um projeto. Né, dona Chante? E aí, quando ela teve essa notícia, ela veio me procurar. E ela veio muito assim, já arrasada. Ana, eu comprei minha casa e a gente acha que é só comprar a casa e chamar alguém para reformar do jeito que a gente quer. E quando a gente vai ver, o negócio é maior do que a gente imagina. Então ela teve 2 sustos. Primeiro, que a obra dela duraria 6 meses. Segundo, que ela precisaria de um projeto, de um planejamento. Então, por que esse vídeo de hoje foi inspirado em vocês que estão pensando em reformar, que estão pensando em comprar uma casa, um imóvel, enfim, seja ele qual for, e que esse imóvel precise de reforma? O que acontece? Muitas pessoas... Eu já estava assim no nível que eu falava, não, as pessoas elas têm essa noção já, sabe? Já está meio óbvio que precisa de planejamento antes de executar. Mas quando eu atendi esse caso e atendi logo em seguida um outro fechamento de contrato de uma reforma de apartamento que a pessoa também estava meio assim, aí eu vou fazer um vídeo e vou esclarecer o máximo de pessoas possíveis sobre esses procedimentos, sobre esses processos, essas etapas que existem. Então, quando vocês forem comprar um imóvel, tenham em mente, se este imóvel precisar de reforma, você precisa se planejar. Então, saiba que você vai comprar. Nesse momento você vai estar lá na sua correria de papelada, de troca de nome, de proprietário, cartório, aquela burocracia toda, etc. Se você tiver financiamento, ainda tem mais um tempo para o banco aprovar o financiamento, enfim. Toda essa parte burocrática de compra. E você pode aliar nessa etapa, se tiver tudo certo, se for esse imóvel, se for uma coisa que já estiver encaminhada, você pode alinhar com o seu planejamento. Se for em apartamento, obrigatoriamente, tá? 99% dos apartamentos, principalmente aqui em Brasília, são necessários ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, de um profissional engenheiro ou arquiteto que é responsável pela execução da obra. Os condomínios, eles exigem esse documento que é emitido no CREA ou no CAL, se for o caso de um arquiteto que seja responsável da sua obra. Então, inevitavelmente, para você conseguir essa RT, você precisa de um projeto, porque o CREA vai liberar através do seu projeto. Então, saibam que vocês precisarão fazer este investimento. Mas esse investimento, eu vou tirar o dinheiro da minha reforma. Gente, presta bastante atenção agora, com muito amor no coração de vocês. Tirar dinheiro de uma reforma que vocês acham que é tirar e não é tirar um investimento, por quê? O projeto, ele vai proporcionar
planejamento. Você vai conseguir ver a sua casa, para vocês terem uma noção. O que eu apresento para vocês nos vídeos aqui de YouTube, dos meus projetos, são os projetos reais que eu apresento para os meus clientes no dia a dia. Então, eles conseguem ver a casa deles antes, com planejamento. Então, Ana, se tiver algumas soluções que, Ana, não gostei, a gente modifica até que o projeto fique de acordo com o que o cliente sonhou. Então, vocês conseguem ver, isso é um planejamento, a gente consegue ver disposição, a gente consegue definir pontos hidráulicos, pontos elétricos, quais são os locais, as paredes determinantes, aonde vai precisar de tomada, qual dessas tomadas precisa ser duplas, na cozinha precisa tomar de 20 amperes, circuitos, que são as partes mais importantes também, trabalhadas em cozinha, que a gente tem, geralmente tem máquina de lavar louça, tem forno, aí tem a máquina de lavar roupa, tudo isso exige um projeto e que seja bem pensado, projeto de iluminação, não é simplesmente você tacar um monte de painel LED, um monte de perfil LED, achar que tá bonito, não entender ali o contexto, porque você tem muita probabilidade de ter problema. Então, primeiro ponto, saibam, se vocês estão comprando apartamento, e 99%, eu ouso dizer que 99% dos casos, principalmente aqui em Brasília, os prédios exigem ART, e aí vocês precisam do projeto. Um projeto de interiores demanda tempo. Então, em média, aqui comigo, o mínimo que os meus clientes ficam para um apartamento, o mínimo é 1 mês. Então, geralmente vai de 1 mês de 1 mês a 60, 90 dias. Então, 30, 60, 90 dias, a depender do tamanho do projeto. É claro, isso eu tô falando, gente, de uma casa toda, de um apartamento todo. Não tô falando de um ambiente. Um ambiente é outra história, aí o prazo é bem menor e tudo mais. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Exige um tempo. Então, se você está comprando um imóvel, a minha sugestão é que nesse momento em que vocês estão fazendo essa questão da papelada, da parte mais burocrática, de documentação, de pagamento do imóvel, iniciem também esse projeto, porque vocês vão precisar desse tempo de planejamento. E, além disso, o projeto é extremamente importante. Uma vez eu fiz uma caixinha no meu Instagram e a gente estava falando sobre arrependimentos pós-reforma, sobre a experiência de algumas pessoas, de alguns seguidores meus, de projeto, de reforma sem projeto. E aí eu tive questões que são mínimas, de pessoas que esqueceram o ponto de água para o filtro, pessoas que comendaram a bancada da pedra e quando a pedra chegou lá, a pedra montada de granito da pia, a geladeira não coube no lugar, refizeram a pedra, porque ou você refaz a pedra ou você troca a geladeira, no caso deles preferiram refazer a pedra. Então, mais gastos, muita gente esquece de tomadas em pontos importantíssimos, muitas pessoas não planejam que a TV tá suspensa, e aí você não quer um painel, mas as pessoas esquecem que a gente precisa de uma tomada atrás da TV, que a gente precisa de um cano PVC que passe por dentro da parede, a gente faz um rasgo para passar o cabo HDMI, que geralmente é o que liga, né? Aparelho de TV na televisão. Então tem muitos pontos. Tem pessoas que planejam um quarto quando vê a cama que gostaria, a cama não vai lá, a cama não cabe. Então esses são pequenos pontos, tá? Fora questões que realmente tem que quebrar de novo para poder fazer. As pessoas que não se atentam ao manual dos eletrodomésticos e aí depois precisam trocar o tipo de tomada. Por exemplo, forno, gente. Forno precisa de um circuito, aquela tecla. Tem alguns fornos da Brastemp. Sempre o ideal é deixar só ele. Lá no seu quadro de energia tem o disjuntor, que são aquelas teclinhas, tá? Cada teclinha daquela ali que você desliga é um circuito. Então, sabe quando você desliga, apaga, aí desliga todas as tomadas dos quartos, tem lugares que são assim. Aí você desliga a outra, desliga toda a iluminação dos quartos. Aí tem uma que são só para os chuveiros. Então, cada teclinha daquela ali, cada disjuntor daquele ali é para um circuito. E aí tem fornos, por exemplo, que exigem um circuito apenas para ele, ou seja, um disjuntor do seu quadro de luz apenas para ele. Então, imagina você comprar um forno, aí você chega lá,
olha, senhora, a gente não vai instalar esse forno, porque vai dar problema. Se você ligar aqui ele com o restante disso aqui tudo ligado, vai ter um curto-circuito na sua casa, vai pegar fogo, não vai dar certo. Então você tem que quebrar o que você já colocou, quebrar o revestimento, passar. E, gente, é uma dor de cabeça eterna. A obra vai virando um bololô, um ciclo sem fim, que ninguém resolve. Então, assim, é necessário que tenha. Eu tenho clientes, por exemplo, que me contrataram no meio da reforma. No meio da reforma, e aí eu entrei, vi como é que estava, a gente adaptou do jeito que estava lá para não quebrar e tudo mais. E o mestre de obra falou para mim, olha, que bom que ela te contratou, porque se continuasse nessas modificações inteiras, eu ia parar, eu ia largar a obra, porque não ia terminar nunca. Então, até os executores, eles interrompem, eles falam assim, cara, não, existe um limite para todo mundo. E esse planejamento é exatamente para você ver como é que vai ficar a sua casa. Então isso, gente, é explicando os benefícios de um projeto de interiores, porque não é simplesmente, eu vou tirar, sei lá, 5 mil, 10 mil da minha obra para fazer projeto. Sim, você prefere tirar 5, 10 mil, você ter um planejamento, você ver como é que vai ficar, você testar cores, você ter um profissional que vai te guiar para um melhor layout, melhor disposição. Isso vale a sua paz. Além disso, depois que tudo é pensado, existe uma coisa chamada projeto executivo, que é um caderno onde vão todos os detalhamentos, tudo que foi pensado vai detalhado. Marcenaria, marmoraria, paginação de piso, parte de elétrica, hidráulica, tudo vai detalhado para que os fornecedores e os mestres de obras executem. Fora isso, tem assessoria, quem tiver dúvida, liga, fala. Isso eu estou falando no meu modo de trabalhar, né? Os fornecedores, os executores, os mestres de obra, eles têm meu telefone, eles me ligam, eles tiram dúvida. Existem casos também que eu faço acompanhamento da obra, então a gente faz o acordo de fazer algumas visitações, enfim. Então esse vídeo, ele é para conscientizar vocês de que precisam tempo. Casas, tá? Casas de condomínio e casas sem ser de condomínio, quando que você vai precisar dessa RT? Quando você for fazer modificações mais severas na casa. Então, se você vai mudar a fachada, se você vai aumentar o tamanho da casa, aí aqui em Brasília a gente chama de regiões administrativas, né? Mas no caso dos outros estados, a prefeitura precisa receber o projeto, mais uma vez, para poder validar a sua obra e permitir que você a execute, senão vai ser embargado. E isso aí, quando você enviar para a prefeitura também, você também vai precisar do CREA, da RT, de um profissional responsável pela execução da sua obra. Então saibam que tudo tem um processo e que às vezes as pessoas falam assim, cara, eu vou comprar uma casa, daqui 3 meses eu vou estar morando lá. Aí ela esquece que nesses 3 meses, dependendo do tamanho da casa, principalmente, das intervenções, é impossível você fazer um projeto e você fazer a obra ao mesmo tempo. Então, as etapas precisam ser respeitadas. Essa cliente mesmo minha, que eu contei para vocês agora do mestre de obras, eu virei para ela e falei assim, cliente, eu sei que você está com pressa, eu sei que você imaginou uma coisa. Um detalhe importante, o que ela imaginou? Existem processos que eu preciso explicar muito para vocês, tá? Uma etapa depende da outra. Para você executar a marcenaria, você precisa da marmoraria montada, ou vice-versa, mas eu sempre prefiro colocar a marmoraria primeiro. Porque existe uma coisa chamada conferência de medidas. Eu tiro todas as medidas do local, eu faço o projeto, eu detalho o projeto. Mas o executor, o fornecedor, ele tem obrigação de ir no local e conferir as medidas para ver se está batendo. Porque às vezes pode dar diferença de 1 centímetro, 2 centímetros para mais, para menos. Precisa ajustar alguma coisa. Não pode fabricar sem fazer conferência. Nunca, em hipótese alguma, porque vai dar errado. Tá? Tem grande chance de dar errado. Então, aí, o que acontece? Eu não sabia que fazer marcenaria, que um dependia do outro. Sim, um dependia do outro. Então, demora também. Saibam que tem esse processo. Então, para a marcenaria começar a montagem, ela precisa da marmoraria. Claro que quarto, sala, ambientes que não dependam de marmoraria, você chama o marceneiro, faz a conferência, que é o que eu faço.
Os meus clientes que eu pego a obra, eu falo assim, ó, a gente faz a conferência aqui com o marceneiro dos quartos, da sala, a gente bota para executar, porque já adianta as coisas para você e depois fica faltando geralmente só a cozinha, cozinha, lavanderia e os banheiros. Mas a bancada já tá lá, então se a pessoa precisar mudar, ela já tem fogão, já tem pia, ela já tem a bancada, ela já consegue se virar. Porém, ainda não tem os armários da cozinha nem da lavanderia, mas a casa já funciona. Então essas são as prioridades para mim. E, enfim, esses são alguns detalhes que eu tô contando pra vocês. O vídeo até ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, porque eu gosto de conversar assim mesmo. Se vocês pudessem falar comigo, vocês iam ver o tanto que eu ia responder, o tanto que eu ia conversar com vocês. Mas eu acho que é um vídeo válido, porque eu, como profissional, eu já tava assim, cara, as pessoas têm noção, né, do que elas vão fazer e tal. Elas vão comprar, vão reformar, elas têm mais ou menos uma ideia. E aí eu percebi que 2 procuras seguidas não tinham, dos clientes seguidos não tinham essa informação, não tinham essa pegada de, cara, realmente vai demandar um tempo, vai demandar um planejamento. E aí não adianta você chegar no profissional que vai executar o seu projeto e querer, eu preciso para ontem, preciso para ontem, que das duas uma, ou ele não vai cumprir o prazo com você, ou ele vai fazer tudo muito correndo e pode, gente, exigir algo que talvez ele não... fica algum buraco ali nesse projeto. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, olha, eu sei que tá com pressa, mas eu preciso de um tempo, eu preciso disso, até porque precisa de um planejamento no escritório. Não existe só o seu projeto, entende? Existem outros projetos também sendo executados. Então, é uma agenda, precisa calcular o tempo que dá para fazer. Eu, às vezes, geralmente eu pego uma vez por mês um projeto expresso. Esse projeto expresso é o quê? Projetos que eu preciso entregar muito rápido. Mas eu só pego um por mês. Por quê? Porque eu sei que vai ter uma determinada semana que eu vou trabalhar mais de 15 horas por dia fazendo projeto. Então, isso é extremamente exaustivo, extremamente cansativo. Não dá para fazer isso com todos os clientes, tá? E não dá também para contratar uma pessoa para ficar sentada 15 horas. Até porque eu não sei também, não é todo mundo que consegue, por exemplo, se eu trabalhar 15 horas por dia, de 13 a 15 horas por dia, eu termino um apartamento de 4 quartos em 2 dias. É quase que impossível, mas assim, é o dia inteiro naquilo ali. Levantar para comer, ir ao banheiro e olha lá. É focada, então assim, é muito tempo, sabe? São muitas horas, enfim. Mas é isso, gente. O meu intuito com esse vídeo é que vocês realmente entendam que precisa de tempo. Se você comprar um imóvel, saiba que antes de você se mudar, se programem. Cara, eu sei que eu vou comprar, antes de eu me mudar, existe um processo. Eu vou passar aqui 1 mês e meio com um projeto para fazer, para planejar, mais 3, 4 meses, dependendo do que for, até mais de obra. Então eu tenho um X aqui para saber onde eu vou ficar, onde os meus móveis vão ficar, consigo ficar onde estou esse tempo. Precisa de planejamento, senão o negócio piora. E sem planejamento, gente, a obra vai ficando, vai indo. No caso dessa minha cliente foi desse jeito. Começou sem planejamento, foi pela cabeça dela, e aí quando a gente chegou lá, tinha que dar uma desacelerada, porque aí vinha assim, um atropelando o serviço do outro, pintura entrando junto com marmoraria sendo montada, não dá certo, enfim, tá? Isso de questões de execução. Fora os erros que eu comentei para vocês, que muita gente esquece de pontos super importantes para ligar. Pontos elétricos, pontos hidráulicos, enfim. Gente, é isso. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo também. Espero que vocês tenham se orientado também através dessas informações que eu dei hoje para vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre projeto, sobre obra, reforma, deixa aqui para mim no comentário, tá? Sou eu mesma quem leio e respondo vocês. Então, é muito importante que vocês estejam aqui assíduos, se inscrevam no canal também, que isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Se você conhecer alguém que está pensando em comprar, que está pensando em reformar, compartilhe esse vídeo, mostre e conscientize da importância de se planejar. Não é simplesmente comprar tudo dentro, a menos que a casa já esteja reformada, né? Aí já é outra história. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui à noite. Todos os dias, às 8h30 da noite, eu estarei postando para vocês os vídeos. Então, podem deixar aqui
dúvidas, sugestões de tema, o que vocês querem ver que eu vou ler e a gente vai conseguir atender todas as demandas, todos os pedidos e dúvidas de vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nada dos vídeos que virão por aqui. Deixa seu like e o seu comentário aqui, tá bom? Vai lá no Instagram também, @analenzinteriores. Vai ser um prazer recebê-los lá. E se você chegar lá, começar a me seguir e tiver vindo do YouTube, me manda um direct e fala assim: Ana, vim do YouTube, tá bom? Que a gente vai se encontrar, vocês vão ver mais dos meus projetos também lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.